E se eu te dissesse que o Thor quase foi interpretado pelo ator Daniel Craig, o nosso eterno 007? E a parte mais absurda de todas, o Tom Hiddleston, o ator que deu vida ao vilão Loki, na verdade fez o teste para ser o Thor, ganhou quase 10 quilos de músculo e chegou a gravar cenas com a armadura e o martelo na mão, tentando pegar o papel principal. Lançada em 2011, Thor tinha um dos maiores desafios do início do universo cinematográfico da Marvel. O estúdio já tinha provado que conseguia fazer filmes de tecnologia com o Homem de Ferro, mas agora eles precisavam convencer o público a acreditar em magia, deuses nórdicos, viagens por buracos de minhoca e arco-íris espaciais. Se esse filme fosse brega demais, a ideia de fazer os Vingadores iria por água abaixo. Hoje, nós vamos abrir os cofres dourados de Asgard. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir que o filme quase se passou na Era dos Vikings, que o Chris Hemsworth quase perdeu o papel pro irmão antes de conseguir o martelo. Mas antes, se você curte o conteúdo do canal Nerdia e quer dar aquela força pro canal continuar crescendo, dá uma olhada nesses produtos que tá aparecendo aqui embaixo do vídeo. E se quiser apoiar ainda mais, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 mensais, você ganha destaque nos comentários e ajuda a gente não ser demitido pelo Kevin Feige. A guerra pelo Mjolnir. Achar um ator que parecesse um deus nórdico de quase 2 metros de altura não foi nada fácil. A primeira grande escolha da Marvel não foi ninguém menos que o Daniel Craig, o 007. O estúdio ofereceu o papel do Thor de bandeja para ele, mas Craig recusou porque achava que amarrar a agenda dele com a franquia do James Bond e o da Marvel ao mesmo tempo seria um verdadeiro pesadelo. Depois disso, atores como Alexander Skarsgård de True Blood e Charlie Hunnam de Sons of Anarchy também fizeram testes e quase levaram o Mjolnir para casa. Mas a maior novela dos bastidores aconteceu dentro da própria casa dos Hemsworth. O Chris Hemsworth foi um dos primeiros a fazer o teste de câmera, mas ele admitiu que estava super nervoso e foi péssimo na atuação. A Marvel simplesmente descartou ele logo de cara. Quem avançou e virou um dos finalistas para o papel principal foi o irmão mais novo dele, o Liam. O Liam chegou no top 5, mas o diretor, Kenneth, achou que ele era muito jovem para passar a autoridade de um guerreiro milenar. Foi então o Joss Whedon que ligou para a Marvel e insistiu, abre aspas, vocês precisam dar uma segunda chance pro Chris, fecha aspas. Ele voltou, fez um novo teste que foi incrível e roubou o papel do próprio irmão caçula. O Loki do Jim Carrey. Essa é uma daquelas histórias de bastidores que parecem mentira, mas são 100% reais. O Tom Hiddleston, que imortalizou o Loki no cinema, originalmente não fez teste para ser o vilão, ele fez o teste para ser o próprio Thor. Na época, a Marvel queria um ator que tivesse uma pegada mais teatral e clássica, e o Tom preenchia esse requisito. Ele levou a ideia tão a sério que passou meses em uma dieta absurda de frango e ovos e ganhou quase 10 quilos de puro músculo para o teste de câmera. Existem vídeos oficiais vazados desse teste, onde o Tom aparece loiro, bombado e segurando o martelo do Thor. Mas na sala de edição, o diretor, Kenneth e o Kevin Feige perceberam que a genialidade dele não estava na força bruta, e sim no olhar cínico e manipulador. Eles ofereceram o papel do Loki para ele ali mesmo, e o resto é história. E por falar em Loki, a lista de atores cogitados para viver o Deus da Trapaça antes do Hiddleston era uma loucura. O ator Josh Hartnett, de Pearl Harbor, quase fechou o contrato, e rumores fortíssimos da época apontavam que a Marvel pensou em trazer o Jim Carrey para o papel, querendo aproveitar o lado cômico e insano do ator para criar um vilão totalmente caótico e imprevisível. Ainda bem que eles mudaram de ideia, porque o drama foi o que salvou o personagem. Senhor dos Anéis da Marvel. A história do Thor sofreu mudanças drásticas nas mãos de vários diretores antes de chegar na versão que a gente viu. O primeiro roteiro foi escrito pelo Mark Protosevich, lá em 2006, e a ideia dele era trazer um épico de fantasia gigantesco, no estilo Senhor dos Anéis. A história inteira se passaria em Asgard, explorando batalhas colossais com monstros e deuses. O problema? O orçamento estimado bateu a casa dos 300 milhões de dólares. A Marvel estava sem dinheiro na época e mandou cortar a ideia na raiz, exigindo que o Thor fosse exilado na Terra para baratear as gravações. Depois, o projeto caiu nas mãos do diretor Matthew Vaughn. A visão de Matthew era totalmente diferente e muito mais sombria. Ele não queria saber de arco-íris e tecnologias mágicas brilhantes. O roteiro dele se passava na Terra, mas centenas de anos no passado, lá na Era dos Vikings. O Thor iria interagir com os guerreiros reais na Escandinávia, e o filme seria brutal, sujo e com lutas sangrentas de martelo e machado, quase como o filme O Homem do Norte. No fim das contas, a Marvel não quis arriscar um filme de época pesado demais e o Matthew saiu do projeto.
Assim, eles trouxeram o Kenneth Branagh, um diretor especialista em adaptações de Shakespeare, para transformar as brigas do Loki, Thor e Odin em um verdadeiro e trágico drama de família dentro de um palácio dourado. Exigência de Natalie Portman. Se você lê os quadrinhos clássicos da Marvel, sabe que a origem do Thor na Terra é bem diferente da do cinema. Nas HQs, quando Odin bane o filho para o nosso planeta, ele apaga a memória do Thor e prende ele no corpo de um médico manco e frágil, chamado Donald Blake. O Thor passava anos vivendo como um humano comum, até encontrar o martelo numa caverna e se transformar. Os primeiros rascunhos do filme tentaram adaptar essa dupla identidade, mas o diretor Kenneth percebeu que isso ia deixar o filme extremamente arrastado e confuso. A solução, eles cortaram Donald Blake completamente e usaram o nome só como um easter egg genial. Esse é o nome do ex-namorado da Jane Foster, que o Eric Selvig usa para tirar o Thor do hospital criando uma identidade falsa. E por falar em Jane Foster, a personagem original dos quadrinhos era a enfermeira que trabalhava com o Dr. Donald Blake. Mas a Marvel sabia que precisava de um nome de peso de Hollywood para o papel feminino e foi atrás da vencedora do Oscar, Natalie Portman. Só que a Natalie bateu o pé e se recusou a interpretar a clássica donzela em perigo que só serve de par romântico. Para convencer a atriz a assinar o contrato, a Marvel reescreveu a personagem do zero, transformando a Jane Foster numa astrofísica genial e pioneira que tenta explicar a magia de Asgard através da ciência quântica. Destruidor. Sabe aquela batalha clímax na cidadezinha do Novo México contra o Destruidor? Aquela armadura gigante de metal de Asgard que atira fogo pelo rosto? No filme, ele explode uns poços de gasolinas, destrói uns carros, mas todo mundo consegue fugir a tempo e ninguém se machuca gravemente. Tudo muito limpo e muito heróico. Mas nos storyboards originais, a invasão do Destruidor na Terra era tratada quase como um filme de terror. A ideia era mostrar o verdadeiro poder brutal de uma arma de destruição em massa dos deuses. A armadura ia massacrar brutalmente os soldados da SHIELD, vaporizando os agentes no meio da rua e causando uma destruição com vítimas fatais, elevando assim o nível de ameaça a um ponto em que o sacrifício do Thor seria muito mais pesado e urgente. A Marvel e a Disney interviram rapidamente. Eles ficaram apavorados que essa violência gráfica jogasse a classificação indicativa do filme lá para cima, o que impediria a venda de brinquedos e afastaria o público infantil. A ordem foi limpar a cidade, focar nas explosões de cenário e garantir que nenhum humano morresse de forma explícita na tela. Improviso do Gavião Arqueiro. A cena em que o Thor invade a base da SHIELD na chuva para tentar recuperar o Mjolnir é uma das cenas mais legais do filme. É lá que a gente vê pela primeira vez no universo cinematográfico o Gavião Arqueiro, interpretado pelo Jeremy Renner, mirando no peito do Deus do Trovão. O que quase ninguém sabe é que o Gavião Arqueiro não existia no roteiro original de Thor. O filme já estava praticamente todo gravado, quando o Kevin Feige surtou, percebendo que Os Vingadores ia estrear no ano seguinte e o público do cinema não fazia a menor ideia de quem era o Clint Barton. Eles precisavam apresentar o cara de qualquer jeito. Eles chamaram Jeremy Renner às pressas para as regravações. O ator revelou depois, morrendo de rir, que a experiência foi bizarra. Ele não tinha um uniforme oficial desenhado, por isso só usa roupa preta, não tinha fala direito com outros personagens e os diretores literalmente colocaram ele dentro de um cesto de um guindaste, suspenderam ele lá no alto, ligaram a máquina de chuva artificial e gritaram: "Oh, puxa o arco e finge que tá mirando em alguém lá embaixo." Foi praticamente um tapa-buraco de roteiro mais improvisado da história da fase 1, mas que funcionou perfeitamente para deixar os fãs malucos no cinema. E aí, você sabia dessas curiosidades do roteiro original do filme do Thor? Comente aqui embaixo! E se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima!